Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de Iniciação ao Jornalismo e hoje vamos falar, de um autor muito importante, que tem uma obra muito importante, que é o Noam Chomsky, linguista norte-americano, que escreveu uma obra clássica do jornalismo, que é O Consenso Fabricado, que saiu no Brasil com esse título muito estranho, A Manipulação do Público. Ele escreveu junto com o Edward Herman, mas o título original é O Consenso Manufaturado, ou os consentimentos manufaturados, manufaturando consentimentos, aí depende da tradução, né? Mas é uma obra muito interessante porque, é interessante porque assim, ela conversa com a discussão que nós vimos do Walter Lippmann sobre opinião pública, mas numa perspectiva diferente, O Chomsky é um intelectual de esquerda, é um intelectual progressista, e ele vai então fazer uma crítica dura à mídia, demonstrando, norte-americana particularmente, demonstrando então que nos Estados Unidos não tem uma democracia liberal como se prega, tá? Então, apresentando o autor, o Chomsky, Avram Noam Chomsky, nasceu na Filadélfia no dia 7 de dezembro de 1928. Ele é linguista, na verdade, a sua formação originária é linguística, ele tem um conceito que é clássico nas teorias da linguística, que é o conceito de gramática gerativa. Ele é filósofo, sociólogo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano. Ele é reverenciado no âmbito acadêmico como pai da linguística moderna, por conta desse conceito aí, da gramática gerativa. Também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Chomsky é professor emérito em linguística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e teve seu nome associado à criação da gramática gerativa transformacional. É também um autor de trabalhos fundamentais sobre as propriedades matemáticas das linguagens formais, tendo seu nome associado à chamada hierarquia de Chomsky. Seus trabalhos, combinando uma abordagem matemática dos fenômenos da linguagem com uma crítica do behaviorismo, nos quais a linguagem é conceitualizada como uma propriedade inata do cérebro e mente humanos, contribuem decisivamente para a formação da psicologia cognitiva no domínio das ciências humanas. Além da sua investigação e ensino no âmbito da linguística, Chomsky é também conhecido pelas suas posições políticas de esquerda e pela sua crítica da política externa dos Estados Unidos. Chomsky se descreve como um socialista libertário, identifica-se com aquilo que é modernamente compreendido como anarco-sindicalismo, havendo também quem associa anarcomunismo ou comunismo de conselhos. Mas essas definições aí não são importantes, o que importa aqui a discussão que o Chomsky faz dos meios de comunicação de massa. Essa obra é clássica, tá? Que escreveu junto com o Edward Herman, no MIT. Tem até um vídeo que fala um pouco da produção dessa obra, nós vamos passar o link depois ao final, está no YouTube. Então é uma obra de referência para estudos em mídia. Bom, qual que é a ideia central dessa obra Fabricando Consentimentos, Manufacturing Consent, aqui tem um errinho, tem um i a mais ali, no título em inglês. O jornalismo ele é definido como modelo de propaganda para o Chomsky. E aqui então ele vai definir o que ele chama de modelo de propaganda, que é uma estrutura analítica que procura explicar o desempenho da mídia dos Estados Unidos em termos de estruturas sociais básicas e os relacionamentos nos quais ela opera. Acreditamos, no caso dele, que entre outras funções a mídia serve aos poderosos interesses sociais que a controlam e financiam. Então a ideia aqui do Chomsky, que os meios de comunicação de massa, o jornalismo inclusive, ele é um modelo de propaganda. A propaganda de certas ideias, ele vai construindo então os consensos, por isso que é uma fábrica de consensos ou de consentimentos que estão articulados aí com a ideia dos poderosos, as ideias dominantes, essa ideia do Chomsky. E esse trabalho é um trabalho bastante interessante, que foi uma pesquisa empírica. Ele pesquisou aí as coberturas dos principais veículos de mídia estadunidense sobre conflitos internacionais que tinham envolvimento dos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Eu não vou aqui elencar todos eles, mas o caso Irã-Contras, a guerra na Nicarágua, as ações da CIA na América Central para combater as revoluções, as guerrilhas camponesas em El Salvador, na própria Guatemala e na própria Nicarágua mesmo, Enfim, essas intervenções aí, o caso da Guerra do Vietnã,
essas ações imperialistas dos Estados Unidos, né, como é que a mídia foi cobrindo isso. E aí os estudos, né, as análises que ele faz, ele dobrou por vários jornais, revistas, matérias de rádio, de televisão, né, bem interessante, né, o trabalho extenso que ele faz mesmo aí. Mas aí, veja, ele gerou algumas ideias a partir desse estudo de caso, né. Primeiro, né, ele demonstrou que existe nessas matérias aí internacionais é, vítimas que são merecedoras, né, de uma comiseração, de um protesto, né, de uma certa consternação, e essas vítimas merecedoras são vítimas que estão do lado político dos Estados Unidos, e as vítimas não merecedoras, né? Então, pessoas que não estão alinhadas com a perspectiva ideológica dos Estados Unidos não merecem nenhum tipo de comiseração, ainda que elas tenham sofrido uma barbaridade, uma violência tão intensa, ou até mais intensa, que as chamadas vítimas merecedoras, né? Então, vou mostrar dois pesos, duas medidas aí, né, na cobertura da mídia americana. A mesma coisa na classificação de eleições, né? Quais são as eleições legítimas e eleições não legítimas? Evidentemente, as eleições legítimas são aquelas que consagram políticos que estão alinhados com os interesses norte-americanos. E eleições nos quais, né, políticos, né, lideranças que não estão alinhadas com interesses norte-americanos são eleições não legítimas, né? A gente pode observar muito, por exemplo, o caso da Venezuela, né? O processo democrático da Venezuela sempre é contestado, sempre é colocado como algo suspeito de fraude, porque evidentemente, né, o Maduro, Chávez, historicamente tem feito uma oposição cerrada aos Estados Unidos, né? E eleições que muitas vezes você tem casos aí de fraude, eleições que têm situações questionáveis, né? Por evidentemente terem escolhido lideranças que estão alinhadas aos Estados Unidos, não há esse questionamento, tá? Por exemplo, você pega eleições em alguns países da América Central, que a extrema-direita venceu, né, e abertamente você observa, né, que teve fraudes, repressão política, né, interdição de candidatos progressistas para participar das eleições. Não há nenhum tipo de denúncia, né, ou não há uma preocupação em demonstrar que as eleições nesse país são eleições que não são legítimas, né? Então, essa classificação de eleições legítimas e não legítimas, né, é também outro elemento que ele percebe, né? E aqui também, né, ele vai mostrar os complôs, né, a construção de uma narrativa de complô dos impérios do mal. Na época ele analisou, né, a antiga União Soviética e os aliados da antiga União Soviética. Ele pega o caso ali de um suposto complô da KGB para matar o Papa, assassinar o Papa, né? O Papa daquela época era o Papa o João Paulo II, né? Mas o que ele vai apontar aqui, né? No final das contas, né, descobriu-se que a tentativa de assassinato do Papa foi feita por um maluco, uma pessoa que até tinha um tom mais fascista, né? Mas houve uma tentativa de construção de uma narrativa que aquela tentativa de homicídio do Papa ela foi um complô, né, da antiga KGB, né, na época ainda da Guerra Fria, né, a polícia secreta da antiga União Soviética, da ex-União Soviética. Né? Então, esses complôs, né, atribuídos aos chamados impérios do mal, hoje, né, não é mais a antiga União Soviética, mas toda essa coisa do terrorismo, do Bin Laden, né, do Oriente Médio, por exemplo, a narrativa ela toma o lugar aí dos impérios do chamado comunismo, né, mas essa mecânica, essa lógica continua. Né, então essa que é a outra conclusão do Chomsky. Né. Bom, aqui então, né, ele vai, a partir disso, apresentar o que ele vai chamar de conceitos de filtros, né? Os filtros que atuam na notícia. Vejam, o termo filtro é um termo também que foi utilizado pelo Walter Lippmann, né? Só que em uma outra perspectiva. Tá? Aqui o filtro para o Chomsky é um processo estrutural que vai então garantir que essa máquina jornalística se transforme numa máquina de propaganda. Aqui duas falas dele, para a gente entender um pouquinho essa lógica que ele está querendo apresentar para a gente. Primeiro, né, nos países em que as alavancas do poder estão nas mãos de uma burocracia estatal, o controle do monopólio que a mídia exerce, frequentemente complementado pela censura oficial, torna claro que a mídia é utilizada para os fins de uma elite dominante. Né? Então, veja interessante aqui, né, o que está falando, que nos países em que as alavancas do poder estão nas mãos de uma burocracia estatal, o controle do monopólio que a mídia exerce, frequentemente complementado pela censura oficial, torna claro que a mídia é utilizada para os fins de uma elite dominante. Então é muito fácil você observar que o jornalismo é uma máquina de propaganda quando você vai nas experiências
de uma mídia totalmente estatal, né, como acontecia, por exemplo, nos países do antigo leste europeu. Eram jornais governamentais, evidentemente, eram jornais que claramente, né, disseminavam a ideologia do governo. Né? Então aí você observa que o papel da mídia jornalística é, de fato, né, realizar uma propaganda estatal. Agora, o que ele vai trazer aqui como problema para a gente discutir é o seguinte: é muito mais difícil ver um sistema de propaganda operante quando a mídia é privada e quando não existe censura formal. Isso acontece particularmente quando a mídia faz parte de um ambiente de competição acirrada, quando periodicamente ela ataca e expõe más condutas empresariais e governamentais, e quando ela se apresenta como porta-voz da liberdade de expressão. O que não fica evidente é a natureza limitada dessas críticas. Então, quando você tem uma situação de capitalismo liberal, em que você tem, teoricamente, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? Você tem aí uma profusão, né, de veículos jornalísticos privados, não são estatais, né? E são iniciativas empresariais, dá a impressão, então, que aí você não tem uma articulação desses veículos de mídia, né, com os poderes constituídos. Né? O veículo apresenta a sua proposta, a sua ideia, etc. Ele é livre, inclusive, ele realiza críticas ao governo, né? Ele vai denunciando, ele vai vigiando, inclusive, comportamentos do governo. Então, como é que fica, então? Esses tipos de veículos também são, né, uma máquina de propaganda oficial? Né? O Chomsky diz que sim. Né? Por que isso? Primeiro porque ele vai mostrar que essa natureza das críticas ela é limitada, né? Ela não é aprofundada, ela é superficial. Essa é a primeira questão. E a segunda é que existem processos estruturais, né, que vão fazer com que essa profundidade, essa profusão de veículos midiáticos, né, eles acabam se convergindo para uma ideia, uma ideologia dominante. Então, embora haja vários veículos, né, inclusive com diferenças de cobertura, com diferenças de enfoque, mas todos eles convergem para uma perspectiva ideológica única. Né? Por isso também eles se constituem como máquina de propaganda, tanto quanto é a máquina de propaganda do jornalismo que é estatal, que é oficial. Né? Essa é a tese, aí, a ideia do Chomsky. Né? Então vamos ver como é que vai desenvolver isso. Né? Ele vai propor então um conceito de filtros. Né? O que ele vai dizer aqui? Os filtros controlam a produção da informação, traçam as rotas pelas quais o dinheiro e o poder são capazes de filtrar as notícias adequadas para serem impressas, marginaliza as opiniões contrárias e permite ao governo que os interesses privados dominantes transmitam suas mensagens ao público. Então o que ele quer dizer com isso aqui? Né? Que os filtros, né, esses filtros que ele vai apontar aqui, ele vai elencar vários deles, vamos ver daqui a pouquinho, eles vão controlar essa produção da informação. Veja, né, o termo filtro, ele até fala, o Chomsky, é do Walter Lippmann, só que o Walter Lippmann atua numa outra perspectiva. O Lippmann vai trabalhar com a ideia que o filtro faz parte da própria natureza do ser humano contemporâneo. Então ele tem uma mente, um tipo de vida, né, imposta pela sociedade moderna, que acaba fazendo com que ele tenha uma dificuldade de compreensão da realidade. Então as mensagens que vão chegando para ele, ele vai filtrando, de acordo então com essa forma que ele se relaciona com o mundo. Então ele vai construir um mundo, né, o mundo como ele é desenhado nas cabeças deles, né, e o mundo como ele é de fato. O Chomsky também fala isso, só que fala que esse processo não ocorre em função do indivíduo que não consegue compreender a realidade, mas sim por uma ação intencional das estruturas de poder. Tá? Então, quais são os filtros então que o Chomsky trabalha aqui? Né? Ele vai elencar 5 filtros. Né? Primeiro, porte e concentração dos meios de comunicação. O segundo, propaganda como principal fonte de recursos da mídia de massa. O terceiro, as fontes. O quarto, a bateria de reações negativas, ou FLEC. E o quinto, o anticomunismo como religião nacional. Né? Bom, pegando o primeiro filtro, né, porte e concentração. Né? Então é a questão aí dos monopólios, oligopólios dos meios de comunicação. Né? Aqui eu trouxe para vocês, né, os maiores grupos de mídia do mundo. Né? Isso aqui varia muito essa lista, às vezes não entra, né, não está numa ordem aqui, tá, mas eu peguei as mais recentes. Né? Então o grupo Comcast NBC Universal, né? O grupo Walt Disney, né? O grupo Google, a Fox, a Viacom Corporation, a Time Warner, aqui tem 2 vezes a Viacom, né? Aqui foi um errinho, a Bertelsmann, da Alemanha, né? O Facebook dos Estados Unidos e o Baidu da China. Baidu é a rede social da China.
Bom, o que não é interessante aqui? Veja só. Primeiramente, esses grandes grupos midiáticos, eles concentram a produção TV, rádio, jornal, impresso, internet, alguns entram também no campo aí da produção de entretenimento, né, como o Walt Disney, por exemplo. Então você tem aí o que nós chamamos de oligopólio, né, dessas concentrações horizontais. São várias linguagens midiáticas que estão sob uma mesma corporação, né? Isso é muito interessante. Uma outra coisa que o Chomsky alerta, aponta, é que há uma mudança, essa concentração dos meios de comunicação de massa, esses oligopólios, inclusive, façam que o gerenciamento deles já não se dê mais naquela estrutura familiar, né? O pessoal que ela montou um jornal, iniciativa, etc. Embora isso ainda exista em alguns casos, né? Mas cada vez mais esses grupos aí eles são gerenciados por profissionais especializados e contratados, né? Então, de fato, eles se assemelham a grandes empresas mesmo, são grandes empresas mesmo, né? São corporações aí, têm donos, evidentemente, claro, né? Mas não é aquela direção pessoal como uma empresa familiar, né? São empresas aí, corporações com ações na bolsa, que são gerenciadas aí de uma forma tipicamente das grandes corporações, né? Uma outra coisa que o Chomsky não aponta na sua aponta muito rapidamente na sua obra, mas isso tem se intensificado, é o cruzamento da propriedade desse veículo de comunicação com outros setores de atividade, né? Particularmente o capital rentista. Aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente observa, com a crise das empresas jornalísticas, em função aí da crise do jornalismo, tem perdido receita e tudo isso, muitas empresas de comunicação estão abrindo também outros flancos de negócios que não são área de comunicação, particularmente no investimento no mercado rentista. Por exemplo, vamos pegar o Grupo UOL, na Folha de São Paulo, né, que é tradicional aí no jornalismo. Né? Já tem investimentos, né, desse grupo, por exemplo, no setor financeiro bancário, né, com o PagSeguro, né, até o banco digital, o PagBank, né, que é um banco digital, né? Então já há um investimento nisso. E é evidente que à medida que esse grupo empresarial ele começa a entrar neste mercado, este mercado tem interesses políticos e econômicos. Né? Então, por exemplo, políticas econômicas que favorecem o setor bancário rentista, pontualmente também acabam interessando também a esse tipo de setor. Tá? Então é muito importante que a gente observa que muitas vezes comportamentos ideológicos a favor de uma posição ou de outra posição nesses veículos, né, eles decorrem o quê? Decorrem em função dos interesses cruzados dessas grandes corporações empresariais. Tá? Então isso também é interessante. O Chomsky, inclusive, vai falar um pouco sobre os interesses vinculados aí na cobertura internacional. Então, por exemplo, a presença de grupos empresariais importantes nas composições acionárias desses grupos de mídia, por exemplo, a participação da General Electric, que é uma grande corporação multinacional, e empresas petrolíferas, assim por diante, e o descaso, né, ou então a contrariedade desses interesses das empresas em conflitos internacionais, pode levar, né, as mídias jornalísticas que pertencem aos oligopólios a ter uma cobertura enviesada em função desses interesses. Tá? Então isso é muito importante também. Bom, o segundo filtro é o filtro da propaganda. Né? Aqui uma fala do Chomsky. Um sistema com base na propaganda tenderá a eliminar a existência ou levar à marginalidade as empresas e os tipos de mídia que dependem unicamente das receitas de vendas. Com a propaganda, o livre mercado não gera um sistema neutro, em que a escolha final do comprador final é o fato decisivo. As opções dos anunciantes influenciam a prosperidade e a sobrevivência da mídia. Aqui uma coisa interessante, né? A gente sabe que, desculpem, o que sustenta, né, os veículos jornalísticos é a propaganda, no caso TV e rádio, né? TV aberta e rádio, né? Então 100% da receita vem da publicidade. No caso dos impressos, uma parcela significativa, né, de quase 70% vem também das verbas publicitárias. A internet também é uma coisa, né? Bom, uma coisa não, quase 100% também, né? Boa parte é propaganda. Embora haja já iniciativas de paywall, né, de pagamentos e tal, mas a receita central é propaganda. Aqui é uma particularidade do Brasil, né, que é o peso da publicidade do Estado. Né?
Então, no Brasil, as propagandas oficiais elas têm um peso significativo, particularmente em pequenos veículos de cidades menores, né? Então, o que são propagandas oficiais? Desde propagandas estatais, empresas estatais, Banco do Brasil, Petrobras, por exemplo, como também, né, aqueles anúncios oficiais que são obrigatórios por lei, atas, editais, avisos. Cidades pequenas, por exemplo, que não têm diários oficiais próprios, né? Então elas publicam esses avisos, né, esses avisos oficiais, que são obrigatórios, né, tornarem-se públicos por lei, e comprando espaços em jornais da cidade. E evidente é que é uma briga, né? Os jornais que são aderentes ao prefeito, né, aos poderes locais, acabam ganhando essa conta publicitária muito importante, e os que são contrários acabam não tendo isso, né? Então, não é à toa que os jornais que defendem o poder local, o poder municipal, acabam tendo uma estrutura maior, melhor, né, de funcionamento. Tá? Bom, aqui o terceiro filtro são as fontes. Né? A mídia de massa é levada a um relacionamento simbiótico com as poderosas fontes de informação pela necessidade econômica e pela reciprocidade de interesses. A mídia precisa de um fluxo constante e confiável de matérias-primas para as notícias. Né? Então, uma presença maior de fontes oficiais e oficiosas, tá? Então, desde fontes oficiais governamentais, né, do Estado, como também fontes que não estão ligadas diretamente ao Estado, ao governo, mas, né, reproduzem interesses desse Estado. Tá? Por exemplo, instituições privadas, né, mas que fazem um trabalho para o Estado, assim por diante. Né? E também, né, uma presença grande, né, o Chomsky aponta isso, de especialistas, né, articulistas, ligados ao mainstream, né? Por exemplo, articulistas ligados ao mercado financeiro para comentar sobre economia, né? Articulistas, ele fala muito de articulistas dos Estados Unidos, né? Ligados às forças militares para falar sobre os conflitos internacionais, né? Think tanks e assim por diante. Bom, o quarto filtro, né, é o chama de FLAC, bateria de reações negativas. Né? A bateria de reações negativas a uma declaração, a um programa de mídia, pode ter a forma de cartas, telegramas, telefonemas, petições, ações judiciais, discursos e projetos de lei perante o Congresso, e outras formas de queixas, ameaças e de ação punitiva. Né? Isso aqui é interessante, né, que quando o João escreve isso, esse tipo de iniciativa era muito forte nos Estados Unidos. No Brasil, nem tanto. Né? Porque ali nos Estados Unidos você tem uma série de think tanks, né, de organizações que fazem esse monitoramento da mídia, privados, né, alguns ligados a universidades, e aí, evidentemente, né, as grandes corporações, o grande capital, avaliando os comportamentos da mídia em relação à cobertura, em relação à angulação das matérias, vai estrategiando, então direcionando os investimentos de propaganda para um e para o outro, e também criando zonas de pressão contra aqueles grupos, aqueles veículos midiáticos que eventualmente estejam numa cobertura que desagrade aos seus interesses. Então isso vai desde, por exemplo, pressões econômicas, retirando verbas publicitárias. Isso vai também, né, no sentido de pressões judiciais, utilizando aí todo o aparato jurídico existente, petições, né, liminares, né, processos judiciais, por exemplo, questionamentos. Isso vai criando uma ideia de um certo constrangimento aos veículos jornalísticos a atuarem de uma forma contrária, né, ao establishment. Né? Mas aqui eu quero chamar a atenção dos tempos contemporâneos, né, que são os linchamentos e ataques virtuais a ameaças oficiais. Nós vimos aí, né, no ano passado, os ataques virtuais, as ameaças aí realizadas, né, pelo presidente da República e seus seguidores, né, o Bolsonaro e os seguidores, contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, em função de reportagens que ela realizou, né, contrárias aos interesses do presidente Bolsonaro. Então, uma série de... Né, ela denunciou o esquema de fake news, né, que havia aí na própria campanha do Bolsonaro, né, ela vai mostrar isso, faz uma boa reportagem sobre isso. E aí, então, ela é atacada, né, de uma forma grosseira, né, via Twitter, rede social, há linchamentos virtuais por conta dessa rede aí de pessoas, alguns robôs, inclusive, de apoio ao Bolsonaro contra ela. E isso é uma forma de intimidação, né? Então, esses ataques e linchamentos virtuais também acabam sendo uma forma, né, de uma atualização desse FLAC, né, que fala o Chomsky, né? Bom,
Finalmente, o quinto filtro, né, o último filtro aqui, é o filtro ideológico do anticomunismo, né, que ele vai dizer o seguinte: o filtro final é a ideologia do anticomunismo. O comunismo, como mal supremo, tem sempre sido o espectro que aterroriza os proprietários de imóveis e patrimônios, pois ameaça a raiz de sua posição de classe e de seu status superior. Né? O Chomsky fala, inclusive, que o anticomunismo é uma religião nacional. Então, uma forma de você desqualificar oponentes é chamá-los de comunista. Por exemplo, né, quando o ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos quis instituir um sistema público de saúde, na verdade é uma ideia de um certo sistema público de saúde, né, o Obamacare, como ficou conhecido, aumentar um pouco a presença do Estado na saúde pública, né, que lá é quase que inexistente nos Estados Unidos, ele foi chamado de comunista, né, por vários dos seus opositores. E isso foi disseminado por vídeos, tem uma série de declarações, você pode até achar na internet, Barack Obama comunista, né? E Obama, imagine, né? Obama, ele foi presidente dos Estados Unidos, né? Democrata, inclusive, tem críticas até essa postura em relação internacional, dizendo que Obama, inclusive, ele foi mais agressivo do ponto de vista do imperialismo americano do que o próprio Donald Trump, né? As guerras por drones, por exemplo, o Barack Obama incentivou isso, né? Desenvolveu esse tipo de ataque, né? Por drones e tal. Então, né? Como é que você pode chamar esse cara de comunista, né? Ele é um cara do establishment aí, do Partido Democrata, um partido histórico aí dos Estados Unidos, é um liberal. Mas é uma forma de você desqualificar, você chamar de comunista. A gente observa isso também no Brasil, né? Todo setor progressista, ou setor liberal, democrático, né? O setor popular, né? É taxado de comunista, né? Como se o comunismo fosse um xingamento, né? Uma ideologia política, como outra qualquer. Mas é uma forma de você desqualificar, né? Você atingir o temor do comunismo, né? Aquela ideia que vai tirar sua propriedade, que vai dividir sua casa, tudo isso. E é uma forma de você mobilizar certos setores sociais contra aquele tipo de pensamento, né? E, evidentemente, uma forma de você também desqualificar posições contrárias ao establishment, né? Então, essa também é o quinto filtro aqui que fala o Chomsky, né? Então, as lideranças populares, lideranças políticas, melhor dizendo, de países que são contrárias aos interesses dos Estados Unidos são chamadas de comunistas, né? Isso ocorre constantemente. Bom, aqui então, né, é uma síntese do que seria esse modelo de propaganda, né? Então, os fatos e eventos passariam por esses 5 filtros: porte, propriedade, propaganda, fontes, o FLEC, né, e o anticomunismo, né? Isso então que vai estabelecer essa estrutura, então, que vai estabelecer a mídia de massa como modelo de propaganda. E com isso, então, você vai manufaturar consensos, consentimentos. Consentimentos do quê? De uma política externa, né, agressiva aos países, a soberania nacional de outros países, né? E é muito interessante, né? A gente pode até pegar, bom, mas tem diferenças? Tem, né? Mas as diferenças, veja, a gente pode até retomar aquela discussão que o Daniel Hallin faz, citada pelo Nelson Traquina, da esfera do consenso, da esfera da controvérsia admitida e da esfera do desvio, né? A diversidade na mídia de massa, no modelo de propaganda, ela ocorre no limite aí da chamada controvérsia admitida. Por exemplo, o que o Chomsky vai perceber nessa cobertura internacional, né? Ele vai perceber que alguns jornais, né, alguns veículos jornalísticos defendem, por exemplo, a intervenção direta, né, a invasão de tropas americanas, né, a intervenção militar direta, clássica, tá? E alguns veículos defendem pressões diplomáticas, pressões econômicas, etc. Né? Então, uma intervenção mais hard e outra mais soft, né? As duas, essa é a diferença. Mas, então, essa controvérsia admitida. Agora, o que é desviante, porque não existe, né, a opção da não intervenção, né, que os Estados Unidos não devam intervir. Então, isso, veja, o consentimento manufaturado ali é o direito dos Estados Unidos intervir na soberania de outros povos, de outras nações. Tá? Como vai ser isso é que, então, a esfera da controvérsia admitida. Né? Essa é a ideia, então, que o Chomsky quer trabalhar. Tá bom? Bom, aqui então, né, umas dicas de vídeo para aprofundar um pouco a ideia do Chomsky, né? Esse primeiro link aqui é o vídeo intitulado O Consenso Fabricado, né, que é sobre a obra do Chomsky,
com entrevistas com o autor, debates que ele realizou na universidade, jornalistas, né? Vale muito a pena, o vídeo é longo, tem 2 horas e meia de duração, mas vê por parte, vale a pena, é muito legal, muito interessante, né? Ali você consegue ter uma ideia de como foi realizada essa pesquisa, de como foi feito o debate, né? Como é que foi enfrentando a discussão com os próprios jornalistas, né, da grande imprensa norte-americana. E aqui, né, esse segundo link é uma entrevista mais recente com o Chomsky, que está muito idoso, né, está com 92 anos, né, é, numa TV, né, uma TV, está no YouTube, sobre a pandemia do coronavírus, né, então vai falar um pouquinho, né, como é que ele está enxergando a situação aí da quarentena, da epidemia do coronavírus, né, um pouco mais recente essa entrevista, está, né, bem idoso e tal, mas as ideias dele aí aplicadas a essa situação política mais contemporânea. E é o site do Chomsky, né? Quem quiser ver textos dele, artigos, entrevistas, né? O site é www.chomsky.info, né? Então esse é o site do Noam Chomsky, né? Então é isso, em rápidas palavras, né? Um autor muito importante, um autor que produz muita coisa, um autor que é contemporâneo, tem discutido política internacional, mídia, tudo isso. Há vários outros estudos sobre mídia dele, esse é o central, né? Tem um textinho dele bem bacana, chamado O Controle da Mídia, né? Você pode achar na biblioteca, inclusive, é bem bacana esse texto, ele retoma o Walter Lippmann e vai fazer uma discussão da ideia do Walter Lippmann, dessa divisão de classes especialistas e classe da grande massa, né? Faz uma crítica disso, como é que isso acaba impedindo uma democracia de fato, né? Nas nações, então é um texto bem interessante, como é que a mídia atua em relação a isso, né? Então, é isso, né? Essas são as ideias centrais aí do Noam Chomsky, ok? Valeu, pessoal. Vejam os vídeos, né? Leiam um texto que vale a pena. Um abraço.